Essa atividade, desenvolvida pela FETRAF, Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar no Estado da Bahia, faz parte do projeto Bahia Produtiva do Governo do Estado, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, CAR, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, SDR, a partir de acordo de empréstimo firmado entre o Governo do Estado da Bahia e o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. Bom dia, boa tarde, né, para todo mundo. Eu fui convidado, sou Jardel, Luiz Félix Pacheco, sou graduado em Agroecologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, e acabei agora o mestrado, né, em Planejamento Territorial pela UES, que é a Universidade Estadual do Espírito Santo. E fui convidado aí pela Visa, a FETRAF, né, para estar falando um pouquinho sobre produção agroecológica de milho, né? Como é que, quais são os manejos que a gente está mais trabalhando, né? Nas experiências que estamos acompanhando. Eu, eu sou colaborador da Escola Família Agrícola do Sertão, aqui no Monte Santo, e acabo atuando também, né, em algumas associações, né, como a Aresol, né, que é uma associação de economia solidária e geração de renda, e também a CACS, né, que trabalha aqui com assistência técnica aqui na cidade de Bonfim. Né. Então a gente acaba atuando aqui na região do Cinzal, quase tudo, né? Sempre fazendo oficina sobre agroecologia, alguns manejos agroecológicos mais específicos, mas estamos nessa construção agroecológica, né? E fortalecer cada vez mais. E E aí eu vim, né, a convite da Vivian, falar um pouquinho sobre o que a gente pensa sobre a produção agroecológica de milho, né, como é que são as bases que se faz, e alguns exemplos como a gente poderia estar fazendo. Então, o milho, eu faço essa brincadeira, essa analogia, é igual é igual a pessoa, né? A pessoa pode ser, o nome pode ser o meu Jardel Luiz Félix Pacheco, mas popularmente eu posso ser conhecido só como Jardel ou só como filho de tal fulano, de Thelma, no caso que é minha mãe, né? E aí o milho e todas as outras plantas, né? Tem, tem essa característica também. Tem um perfil, né? Que ela é da família das gramíneas, então a família o capim que você dá para o animal, né? Ele é da mesma família do milho, né? E você pode ver as semelhanças. As folhas são parecidas, apesar do tamanho, né? E os nós. Então, o que caracteriza muito, o que faz essa diferença entre famílias é as características, né? Como elas se parecem. Então, você pegar um pé de milho e um pé de capim, você vai ver as semelhanças. A folha sempre sai naquele nó, né, que faz a divisão com os gomos, né? Os gomos da cana também é a mesma família. A espécie do milho, ela é chamada cientificamente, né? É como se fosse o RG dela, Zea maíz, né? Então a Zea, ela representa o gênero, como se fosse a minha família, né? No caso Félix, e o maíz é mais ou menos o nome que originária dele, né? Então é meio que fazendo essa analogia, o ser humano com milho. Então, seu João pode ser chamado de Zequinha, mas na identidade dele, no documento dele lá está seu José Ferreira da Silva Costa, né? Então é mais ou menos um pouco disso, o perfil do milho, né? Então é da família das gramíneas, que é chamada gramíneas, né? Espécies é a maíz, e a polinização dela é chamada cruzada com vento, né? E o que significa isso? Então quer dizer que quando o pendão ele está maduro e os cabelos estão já prontos, né? O cabelo da boneca já está pronto para receber como se fosse o esperma da planta, o grão de pólen, o pendão ele fica pronto, né? E aí bate o vento e esses pólens voam, né? E acaba polinizando. E aí nós temos um problema no manejo agroecológico, o que é? Que é a produção, né, dos transgênicos, do milho transgênico. Né?
como ele é por vento, você não tem como controlar o vento, né? Então, a gente fica com essa preocupação de como minimizar essa contaminação do nosso milho crioulo com os milhos transgênicos, né? Então, a forma de fazer isso é botar na roça inteira uma chamada cerca viva, né? E ele vai evitar que o pólen do milho do seu vizinho, que é transgênico, entre na sua roça e contamine a sua produção, que é crioulo, né? Que a gente preza aqui pela semente crioulo, né? E mais tarde eu vou falar um pouco também sobre isso. A altura do milho tem de 1 a 4 metros, né? Aí você vai achar aí novamente 1,70 m para 2 metros o normal, né? Mais comum, só que aí você encontra também plantas maiores. A origem do milho, né, ela é no México, né? Então a América do Norte, né? Ela tem estudos que ela foi domesticada no início do cultivo, né? A população mexicana começou a cultivar o milho, a cuidar do milho, há 7 mil anos atrás, né? Então quase aí 3 mil anos depois do surgimento da agricultura ali na África, né? Então, os povos mexicanos, eles vêm trabalhando, cuidando, né, cultivando o milho há muito tempo. Eu coloquei cultivando pelo seguinte, né? Ano 2017, a Monsanto queria contaminar, né? A Monsanto é a maior produtora de sementes transgênicas de milho, e ela queria contaminar os milhos da região, né? Principalmente no sul do México, que é do movimento zapatista. E comprou, né, terra e começou a produzir milho transgênico para contaminar. Lembra que eu falei da polinização pelo vento? Então, eles não precisavam fazer nada, só deixava lá. Pegou, então, uma roça, né, no meio da região e começou a produzir milho transgênico para contaminar o milho crioulo. Só que o pessoal dessa região, ele é muito organizado, o movimento social lá é muito forte. E é o que aconteceu? Eles entraram com o trator e derrubaram antes do pendão ficar pronto, né? E do cabelo da boneca ficar pronto. E evitaram essa contaminação. Então eles cuidam de fato. Lá é muito forte essa cultura do milho. O que para a gente aqui no Nordeste seria a mandioca, né? Então faz muita coisa com a mandioca. Lá eles fazem muita coisa também com milho. O nome maíz, lá que é chamado de maíz, significa sustento da vida, né? Ela é a alimentação básica em várias civilizações, como os maias, astecas, incas, teotihuacan, os mexicas de lá, né? E eles têm uma relação muito forte com o milho, que é para além da questão de só de alimento, né? Para eles é um cereal, reverenciam o milho como um cereal na arte, né? Na religião. Então tem muitos festivais de milho, muita questão religiosa que vincula o milho. Por exemplo, a gente também tem São José, né, que é a época do plantio, e junho, né? Então a gente tem essa relação também, mas lá é muito mais forte do que nós, né? Existem registrados 200 raças de milho, né? É como se fosse espécies de milho. 220, desculpa. 220 raças de milho, é como se fossem espécies, né? E dessas espécies tem 12 mil variedades. Então, a quantidade é imensa. Nós só conhecemos, pode-se dizer, um milho branco e um milho amarelo. Só que lá existe até milho preto, roxo, azul, mais rosado. Então, uma variedade enorme de milho. Tamanho da planta, época de plantio também vai diferenciar um bocado. Eu tenho comentado sobre o pólen, né? O pólen, ele demora aí 8 dias para ficar pronto, né? Do pendão, né? A produção do pólen é de 8 dias, e o pendão, ele produz cerca de 50 milhões de grãos de pólen, que vai fazer a polinização e gerar o grão, né? Então, como é que acontece? Vou fazer a marcação aqui. O pólen, né, sai daqui e vem para um cabelo. Então, o pólen é como se fosse o espermatozoide do ser humano e o óvulo da mulher, né? Da mulher e o homem, né? O espermatozoide do homem e
e o óvulo da mulher. Então, eles se encontram um só, né, e faz a fecundação. E aí vai surgir o grão, né, no caso, o grão de milho. Né. Um pé de milho pode produzir de 2 a 4 espigas. É claro que você tem alguns casos que tem produzido, fazendo essa pesquisa. Teve um senhor aqui em Santa Catarina, ele teve um pé que produziu 10 espigas. Né. Então, mas é uma raridade, não é, mas o normal mesmo é entre 2 a 4 espigas. E cada espiga, né, tem 200, entre 230 grãos. Né? Então, um caroço de milho. Né? Os tipos mais comuns que nós temos de milho, né, é o pipoca, que é esse primeiro, esse duro, né, o segundo, o dentado, que não sei se você vê, parece um dente mesmo, e o chamado farináceo, né, que é o mais comum que a gente comercializa, é esse farináceo, né, e esse duro, né, no Brasil. Só que no México existe muito mais, inclusive o milho que eles fazem um alimento muito comum, que parece o nosso beiju, que é chamado tortilha, é feito desse daqui e desse daqui, e branco. Eles normalmente são brancos, lá no México. O Brasil, na safra de 2018-2019, ele produziu 96 milhões de toneladas, né? Em 17,4 milhões de hectares, na safra de 18 a 19, e a agricultura familiar ela foi responsável aí por 40% dessa produção, que totalizou 38,4 milhões de toneladas. A gente sabe que o agronegócio ele produz muito. Milho, soja, algodão, porque são chamados produtos de comercialização e não produtos de geração de alimento. Né? Então, e a agricultura familiar ele produz para abastecer o mercado interno, né, e se manter, né, como alimento de fato. Então, provavelmente o que a gente mais consome é o milho que a agricultura familiar produz, que é esses 40%. Né? Apesar de não ter muito incentivo na nossa produção. Apenas 5% da produção brasileira de milho é destinada para consumo humano, para os humanos. O restante é importado e para ração. Né? Então, inclusive, aqui internamente é muito utilizado para ração. Né? E existem mais de 3 mil produtos feitos do milho, à base de milho. Né? Claro que toda essa produção, né, do agronegócio, ele tem que dar um mercado, porque só para exportar não daria conta. Então, eles colocam milho em todo lugar. Você que está tomando um remédio agora, uma pílula, ele está utilizando a base principal dele, o negocinho branco que você está tomando, é a base de milho. Né? Então, sobre o milho, a gente já falou um pouco sobre o perfil, né? Então, toda essa característica do milho, e vamos agora falar um pouco mais sobre o manejo, que na perspectiva agroecológica, que a gente chama de manejo agroecológico. Certo? O ciclo da planta é de 120 a 160 dias, né? Então, entra aí, encaixa certinho para a gente aqui no Nordeste, que a gente faz o plantio no São José, né? Em março, abril, maio e junho. Então, vez 3, né? 4 vezes 3, né? Das 30 dias, vai ser 120 dias. Então, é bem encaixadinho aí os dias. Né? E tem também milhos de 160 dias, mas também tem milhos de 90 dias, né, que é bem mais rápido. Eu já vi uma comunidade com milho que produzia bem rápido, entre 60 e 70 dias, né? Mas vamos botar, a grande maioria é de 120 dias. O plantio, né, o milho ele gosta tanto de solo arenoso, né, que tem muita areia, e solo argiloso, que é o que a gente chama de massa feita. Né? Se você for ficar na sua roça, lá é arenoso, né, você vai fazer um berço. Né? O que eu estou chamando de berço? O pessoal chama normalmente de cova. Só que cova é onde você coloca morto. Né? E dali não vai sair tanta vida, né? Porque a pessoa está morta, né? Ou o ser está morto. E para a agroecologia, quando a gente faz esse plantio,
a gente está colocando vida, né? Ali vai surgir uma planta que vai produzir outras plantas. Então ali é um berço, né? Então vocês vão ver na apresentação que sempre eu vou falar sobre berço, né? Então o berço é onde a gente deixa crescer aquilo que vai dar frutos. E uma cova não, apesar de ser um buraco, mas a semelhança com a cova é essa, né? Porque é buraco em terra, mas do cemitério não sai vida, pelo contrário, né? Perde-se vida. E no berço não. O berço surge, você coloca a criança no berço, ela vai crescer e depois vai gerar outro fruto, que vai gerar outro fruto, que vai gerar outro fruto. Então, quando a gente fala de agroecologia, tem mudanças também no que a gente chama, no que a gente vai pensando, né? Um pouco disso. Então, o plantio de milho nos solos argilosos, que é no nosso massapê, o berço é de 3 a 5 centímetros, né, de fundura. Né? Ele não pode ser muito fundo, porque se você bota aí 10 centímetros, 7 centímetros, você vai colocar o grão de milho aqui, e aí vai jogar a terra por cima. Imagine o trabalho que esse milho vai ter para quebrar essa terra, né? Esse massapé que é duro. Né? Às vezes, com uma enxadada aí dá muito trabalho para você fazer um buraco de 10 centímetros. Né? Então, ela vai ter muito trabalho. Então, a gente tem que ajudar a planta a nascer. Né? Então, a gente coloca aqui, né, 3 centímetros a 5 centímetros, e ela tem facilidade em surgir, né? Nascer. E no solo arenoso, o recomendado é de 5 a 7 centímetros, né, do berço para os solos arenosos. Né? Então, por que a gente coloca no solo arenoso um pouquinho mais fundo, né, do que o solo argiloso? Porque ela precisa de maior proteção, então ela vai ter que ter maior base para a raiz, a gente tem que pensar também na raiz. Né? Então, se eu boto na areia 3 centímetros, ela vai ter pouco espaço para desenvolver aquela raiz que depois a gente tem que jogar, chegar à terra, né? É chamado axiladoras, né? As raízes que auxiliam a fixar, então ela faz isso. O pH, né, do solo melhor para o milho é de 5 a 7,5, só que aí se você tiver ali com 6 e pouco, já tá bom, você não precisa nem mexer muito. Né? 3 sementes por berço, é claro que eu estou falando essas coisas, não é só para marcar, né? Só para deixar informado, mas a senhora, o senhor que está assistindo esse vídeo, já tem isso de experiência, né? De anos de experiência plantando e sabe que são 3 sementes, né, que se coloca, e se cair, normalmente se cair mais, né, quando nascer, é bom tirar, né? Então deixar no máximo de 2 a 3 sementes por berço, né, por cova, né, para evitar que elas ficam muito amontoadas, e aí acaba disputando por água, pelo espaço, pela própria terra, né, pelos nutrientes. Então, colocou 3 sementes, caiu 5. Então, quando surgir, quando ele nascer tudo, quando brotar tudo, você tira 2, né, se possível. Você deixa 3, né, para evitar problemas na frente. O espaçamento, isso aí também vai depender do seu objetivo. Recomenda-se de 60 a 1 metro entre linhas, então eu vou fazer o desenho daqui a pouco, 20 centímetros entre plantas, né? E isso ele vai dar uma variada porque ela depende do seu objetivo. Se você quer fazer o plantio somente para silagem, por exemplo, que não vai ser para a produção do grão, da espiga, é para a produção da venda da espiga, então você não vai se importar muito com a qualidade da espiga. Você pode colocar em 60 centímetros, e você vai aproveitar mais plantas, né? Mas se você quer um plantio do milho para a produção da espiga, para comercialização, eu recomendo isso aí 1 metro entre linhas. Então, eu sempre vou fazer sobre esse desenho. 20 centímetros de plantas, né? Também vai depender do seu objetivo. Se você quiser para silagem, você pode reduzir um pouco mais, deixar 15 centímetros, né? Que é como se fosse quase uma passada, né? E nisso tudo aí, se eu calcular, vai dar 5 plantas por metro, né, linear. Então, na reta. Então, na reta de 1 metro, eu vou colocar 5 plantas. Né? Então, como é que vai ser esse espaçamento? Vou fazer o desenho aqui. Aqui é a linha, certo? E aqui vai ser 1 metro.
Desculpa, não foi mais importante entender. Aqui é a outra linha, certo? E eu vou colocar um pezinho aqui e um pezinho aqui. Então, que aqui, de um pé de milho para o outro, tem que ser 20 centímetros, certo? Então, 1 metro entre linha e 1 metro. Vou fazer uma folhinha aqui, ó, para dizer que é o pé de milho. 1 metro entre linha e 20 centímetros entre plantas. Né? E isso aqui, se eu plantar aqui um pé aqui, 20 centímetros aqui, 20 centímetros aqui, 20 centímetros aqui, quando eu contar 1 metro, vai dar 5 desses. Então vai ter aí 15 plantas. Né? Porque se eu botar 3 sementes, 3 vezes 5, 15. Em 1 hectare, você usa aí aproximadamente 18 a 24 quilos de semente, né? E isso vai variar também do seu objetivo, que é se for silagem, você vai colocar mais, né? Porque você tem menos espaço, você vai estar aproveitando mais espaço, né? E dá aproximadamente de 45 a 50 mil plantas por hectare. Né? Então, o preparo do solo, né? Uma coisa que a gente tem que ficar bem preocupado. Infelizmente, nós da agricultura familiar ainda não utilizamos muito algumas técnicas, né? Mas isso já mudou, né? Um pouco. Agora, as equipes, né, de assistência técnica estão mais focadas nisso, né? De melhorar um pouco essa questão da técnica, que acaba falhando, e com pouca coisa simples que vocês vão ver na apresentação, você tem um ganho de produção um pouquinho maior, né? Você parte aí de uma ótima produção. Né? Uma coisa que a gente tem que se preocupar é o pH, né? O pH ele é chamado potencial hidrodiônico. Não se importa com o nome. O que você tem que saber disso é se o solo está ácido. Né? Os nossos solos brasileiros, quase todos são ácidos. Né? Raramente um ou outro local, em Minas Gerais, tem um solo que não é ácido, mas quase todos os nossos solos são ácidos. E no Nordeste, principalmente, porque os nossos solos são novos, né? Você cavando, você encontra logo uma cabeça de carneiro, né? Como a gente chama, um cascalho, né? Ou logo um argelo. Então quer dizer que a profundidade também é referente à idade do solo. Né? Então nossos solos normalmente são bem novos. Né? E aí acaba nesse processo de formar o solo, acaba se tornando ácido. Né? E essa acidez ela é muito prejudicial para a planta. Né? Ela libera, ela tem uma relação de liberar o alumínio, que é tóxico para a planta. Né? Então, quando ela tá, o solo está ácido, ela libera essa substância, né? O alumínio, o alumínio aparece, né? E aí a planta não consegue desenvolver. Né? Também tem aí, as plantas não conseguem absorver os nutrientes, mesmo você colocando adubo, colocando, né, um esterco, fazendo um plantio consorciado, tem bem adubado, a planta não consegue, porque o pH não deixa a planta desenvolver. Então é um cuidado muito grande. Às vezes você fez o plantio, botou um adubo, um esterco ali, e não desenvolveu, pode ser, um dos problemas que pode ser é a questão do pH. Então a gente tem que ter um cuidadozinho com ele. Outra coisa é a curva de nível. O que seria a curva de nível? Né? Ela é uma forma de você diminuir a perda de solo. A senhora, o senhor aí, vai lá na roça do senhor, se for ladeirado, assim, meio ladeirado, vai observar que sempre tem, né, uns caminhos que a gente chama de erosão, né, umas vossorocas. Né? Tem lugares que não cuida da terra, a vossoroca chega, uma pessoa pode entrar, né, nesse local e isso é muito ruim para a terra, porque o que acontece? Quando você está no declive, né, aqui, ó, como se fosse a roça do São José, então ele não faz a curva de nível, né? E não protege também o solo. Aí a chuva vem, cai, bate, lava a terra e faz a erosão. E isso vai levando a parte melhor do solo, que é a parte dos 10 centímetros, né? Onde tem a matéria orgânica, onde tem os nutrientes que a planta vai desenvolver. Então a gente tem que ter um cuidado
sobre a curva do milho. Na frente eu vou comentar cada ponto disso daqui, certo? A adubação, que é extremamente importante, né? A cobertura do solo, né? Que é importantíssima, lá na frente eu vou comentar um pouco sobre isso. E as plantas bioindicadoras. O que são plantas bioindicadoras? O senhor vai lá na roça, a senhora vai lá na roça, tem muito carrapicho, né, por exemplo. Será que é por acaso que está surgindo só carrapicho? Não, ela está indicando alguma coisa do solo. Né? É que nem a nossa dor de cabeça. O pessoal normaliza muito a dor de cabeça, mas não pode. A dor de cabeça é sinal que alguma coisa está errada no nosso corpo. Para quem tem carro, quem tem moto, quando acende uma luzinha no painel do carro, né, alertando, se for da temperatura, se for do óleo, se for da parte elétrica, vai lá dizer. A pessoa vai continuar, né, rodando a moto, o carro, sem ter que resolver isso, porque sabe que isso vai causar um problema. E na natureza não tem esse dispositivo eletrônico, né, que nem no carro e na moto. Mas o que elas fazem? Tá aí as plantas bioindicadoras, né, que fazem essa função de você olhar e falar assim, esse solo aqui é bom, por exemplo, e não tem aquela planta que tem lá naquela roça lá. Né? Por que será que isso acontece? Então, a gente tem que observar algumas plantas bioindicadoras. O pH, né? Então, o pH, você vai fazer uma coleta, né, da roça, e aqui eu vou fazer um desenho da roça. Você vai fazer, aqui vamos colocar 1 hectare. Então, você vai fazer uma coleta aqui. O que é a coleta? Você vai cavar um buraco e pegar essa terra e colocar no saco. Vai pegar aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, 3, 6, 7, 8, 1 hectare. Então você vai pegar 8 amostras, né, colocar dentro do saco, e aí vai tirar, mistura tudo e tira 2 quilos separados. Aí para fazer a amostra no laboratório, que é essa daqui, certo? Você vai precisar dessa amostra aí para fazer isso. Isso é claro que vai ser um técnico que vai poder fazer, né, que já tem um pouco do domínio dessa parte de fazer essa coleta. É claro que eu tenho que estar presente para saber também como é que faz, né, para não ficar dependendo do técnico. Mas de primeira vez, vamos dizer assim, o técnico aí, ou a técnica, vai ficar responsável por fazer isso. Né? Então, tem a análise de laboratório, né, que leva essa terra, pegou essa terra, coletou essa terra de sua propriedade na roça, e vai levar para o laboratório. O laboratório vai fazer toda a análise, dizer qual é o pH, né? Aqui a importância aqui é esse daqui, ó. É esse danado aqui, né? Que é o solo ácido, certo? E você vai pegar esse solo e vai levar para o laboratório. Depois vai dar o resultado, é claro que vai ser pago, né? Em torno de R$100, pelo que ano passado eu fiz, R$120 para fazer essa análise de solo. E aí eles mandaram todo o resultado, qual é o pH, qual é os adubos que está faltando, o nutriente que está faltando. Aí você vai resolver esse problema. Né? Tem também essa fita de medição, que é essa daqui, né? Ela é bem simplesinha de medir. Você pega um pouco dessa terra aqui, ó, pega aqui, um pouco dessa terra, coloca num copo d'água ou num balde, deixa a água assentar, né? Você vai colocar a terra com água e deixa assentar. Pronto. Quando assentou, ficou clarinho, você coloca uma fitinha dessa daqui, ó. Essa daqui, ó. Aí, a partir da cor que vai ficar essas 4 bichinhos aqui, essas 4 pontinhos, vai dizer qual é o pH do solo. Né? E também tem o pH digital, que é esse daqui, ó. Eu estou doido para comprar um desse, né? Que ajuda muito. Então, você coloca ele na terra, ele vai dizer mais ou menos o pH do seu solo. Né? Então, são formas de analisar o pH. Parece muito quando a gente mede a febre, né, da criança, quando a gente está com febre, esse termômetro, né? Então, é mais ou menos um pouco dessa ideia. Tem também uma forma de fazer, que é a forma popular, né? E dá certo, na verdade. É popular, mas bem explicado. Vinagre e bicarbonato de sódio, com terra e água. Então, o que você vai fazer? Naquela sua roça, você vai pegar um pouquinho da terra, né? Colocar num copo e colocar água. Coloca a terra, água e depois coloca bicarbonato de sódio.
E em outro copo, você vai pegar a terra, a água e o vinagre. E colocar tudo junto. Aí o que vai acontecer? Se essa daqui, eu vou botar o Vzinho, que é que é vinagre, e o B, que é o bicarbonato de sódio. Os dois são fáceis demais de encontrar no mercado. Né? O bicarbonato de sódio usa para muita coisa, para cozinha, para limpar dente, fazer várias coisas. E você fez essa mistura e colocou cada substância, né, o vinagre e o bicarbonato no copo, o que vai acontecer? Se essa terra aqui, essa água começar a borbulhar, vai criar uma espuma, quer dizer que a sua terra é ácida, certo? Mas, no outro caso, se no copo que tem o vinagre espumar, criar uma espuminha aqui, quer dizer que seu solo é alcalino. Porque vai ser difícil de acontecer um solo alcalino para a gente. Né? A gente se preocupa mais com o solo ácido. Como é que isso acontece? É a questão que o ácido, em contato com o que é chamado básico, ele produz gás carbônico. E aí ele vai fazer essa espuma. Né? Então, é uma forminha também simples de você estar sabendo como é a questão do seu pH. Tem essas algumas coisas aqui, eu fiz uma seleção de vídeos que está lá no final. Né? Então, sobre esse bicarbonato no YouTube, você acha a história, inclusive, não comentei, mas a história do milho. Né? Eu gostei muito de um vídeo que a Regina Casé fez, para fazer um programa lá na televisão, que era chamado Pé de Quê. Né? E aí ela fala sobre o milho, então toda a história bem bonita do milho, a importância do milho, então lá embaixo tem todos esses links e tudo mais. E a outra forma de fazer o teste, né, voltando para cá, o teste de pH, é a questão de usar repolho roxo. Né? Também pode usar também cebola roxa, que eu venho estudando, pode usar coisas que tem essa cor bem vermelha forte. Né? Eu vou fazer uns testes depois, né, para saber se também dá certo com cebola roxa, né, com o repolho eu já fiz e dá certo, né? Então você pega o repolho, cozinha, pega o repolho, cozinha, coloca essa água do repolho dentro de um copo e depois pega a água de um copo com a terra, então vou botar aqui a água mais a terra da sua roça, né, deixa decantar, deixa descansar, pega essa águazinha que vai ficar aqui em cima, assim, ó, que vai ser mais limpinha, e coloca na água, num suco, né, que é como se fosse o chá, do repolho roxo. Se ela mudar de cor, ficar verde, né, quer dizer que o solo aí ele vai ser ácido, né? Então, a partir da coloração, vai dizer se ele é ácido ou se é alcalino. Mas a nossa preocupação aqui é a acidez, causa muito problema. O alcalino também causa, mas é muito difícil você encontrar. Solo assim, aqui para cá. Então, Jardel, eu fiz os testes e o pH vi que está ácido. Como é que eu resolvo? Aqui eu estou falando de forma bem simples. É claro que tem um estudo bem mais profundo sobre isso, mas como é que a gente pode corrigir? Tem uma fórmula básica, né? Que é colocar 150 gramas de calcário, né? Aquele cal, até o cal hidratado, né? O cal virgem funciona. Né? E também tem o chamado cal ionolítico, que é para uso na agricultura. Então, na casa da agropecuária, você acha esse tipo de cal. Então, você coloca 150 gramas por metro quadrado para cada ponto de pH que você deseja elevar. Calma que eu vou explicar como é que é esse negócio. Vamos botar. A gente fez o teste lá na sua roça e deu 5. O pH então está ácido. Né? Para o milho, o mínimo é 5,5. Né? Então, ele está mais ácido, quer dizer, 5, de 0 até 5, até 7, quer dizer que está ácido. Certo? E aí, descobriu que temos 5. O que a gente quer chegar é no 7. Então, 5 menos 7, ou 7 menos 5, é igual a 2. Não é? Então, o que acontece? A gente vai fazer esse 2 aqui, a gente vai pegar. Então, 2 vezes 150 gramas. Olha aqui, ó. O recomendado é 150 gramas
de calcário por metro, para cada ponto, né, por cada número que a gente quer chegar no 7, a gente precisa colocar 150 gramas. Então, 2 vezes 150 gramas é igual a 300 gramas de calcário por metro quadrado. Então, você vai fazer um quadrado assim, né? E medir mais ou menos esse metro quadrado. Né? Um metro para lá, um metro para cá. Né? E aí, você vai colocar 300 gramas. Nesse caso, que na nossa propriedade que a gente está fazendo a historinha, a gente iria colocar 10 mil quilos de calcário por hectare. É muito, né? O saco, eu acho que está em torno de R$ 70, mas você não precisa fazer isso tudo de uma vez. Se você quiser fazer, é bom que você faz de uma vez e os outros manejos não precisa estar depois tendo que colocar calcário novamente, né? Então, seria mais ou menos um pouco disso para resolver a problemática. Nisso daí, se você for colocar calcário, você tem que colocar 3 meses antes do plantio. Né? Por quê? Porque ele acaba concorrendo. Se você colocar agora, por exemplo, vou aplicar o calcário, quero resolver o problema do pH. E eu quero, vou colocar o calcário, e daqui a 15 dias eu plantar, aí eu joguei o calcário na terra, né, na área toda, e depois de 15 dias eu vou plantar. Aquele calcário ele vai comer aquela semente, vai corroer, para você ter uma noção. Quando a pessoa morre, não falando no cemitério nesse instante, quando a pessoa morre, o pessoal joga uma pá de cal em cima, né, ou embaixo, né, e em cima também, é para quê? Para ajudar a decompor mais rápido. Então ele tem um poder, esse calcário tem um poder muito forte de comer as coisas, né? Então a gente tem que ter cuidado. Então o recomendado é, se for fazer calcário, 3 meses antes do plantio, né? Então aí, março, janeiro, fevereiro, março. Então em janeiro já estaria colocando, para a gente fazer o plantio em março, colocar em janeiro esse calcário, né? Outra forma de utilizar, então essa aqui de cima é uma foto que eu tirei, que é sobre aplicando calcário no local que ia fazer provavelmente uma horta. Né? Outra forma de resolver o problema do pH, né, da acidez do solo, né, do solo, é colocando cinza vegetal. Então aquela cinza que você está lá, tem um fogão a lenha, né, às vezes não sabe o que faz, fica juntando no muturo, como o pessoal diz, né, junta no muturo lá. Faz o quê? Pega esse cal e espalha na roça. Você vai ajudar muito. E o cal tem muitos nutrientes, inclusive, que vai melhorar a qualidade do solo. Né? Então, o recomendado aí é 5 a 10 toneladas, né, por hectare. Né? Se eu tiver abaixo de 5, eu colocaria umas 10 toneladas. Ave Maria, onde é que eu vou arrumar 10 toneladas de cinza? Aí você vai ter que observar na sua região. Por exemplo, se tem casa de farinha, né? Casa de farinha consome muita lenha, né? Então produz muita cinza. Tem essas cerâmicas, né? Tem um produtor aqui na região de Repirolândia, né? Que ele tem uma roça do lado de uma cerâmica. Aí ele faz um manejo agroecológico. E aí ele fez um combinado com a empresa. Né? Vocês colocam, é um problema para a empresa essa cinza, né? Porque eles não sabem o que fazer com essa cinza, e o agricultor estava precisando. Então ele falou, vocês trazem a cinza para cá, que eu estou resolvendo o seu problema, né? Só que a cinza está sendo bom para ele, né? Porque vai melhorar o solo. E aí, em troca, eles fizeram uma limpeza de uns barreiros, fizeram uns barreiros lá para esse agricultor. Né? Inclusive, recomendo fazer a visita, porque ele é muito exemplo, né? Bem voltado para a produção agroecológica. E outra coisa que é muito importante para o pH é a questão da matéria orgânica no solo. O que é a matéria orgânica? Quando o senhor ou a senhora faz aquele capinar, né? Quando você tira aquela planta, quando você tirou, deixa na terra aquilo ali. Né? Aquilo ali é muito importante para a terra. Então, a agroecologia sempre vai falar disso, a matéria orgânica no solo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o chamado um efeito tampão. Né? Ela vai tampar a acidez, ela vai chamar o ácido para ela e vai deixar a terra boa para a planta. Né? Então, é muito importante essa questão da matéria orgânica. Para vocês terem uma ideia, a importância da matéria orgânica no solo. A Amazônia, né,
a maior floresta do mundo, né, está aí, infelizmente, sendo queimada, destruída. Ela, a qualidade, o solo dela é ácido e tem poucos nutrientes. Mas mesmo assim, tem árvores centenárias de 100 metros. Como assim? Por que ela produz tão bem e o solo não é tão bom, né? Comparado a outros locais ou que a gente acha que é solo bom? A diferença é que o que acontece lá? É matéria orgânica. A floresta tem muita folha, né? Porque a matéria orgânica é isso, né? Resto de folha, resto de fruto, né? Então, as galhas que caem, as árvores que caem, vai produzindo isso, né? A matéria, chamada matéria orgânica do solo, né? E aí, na Amazônia é assim. O solo é pobre de fertilidade, de nutrientes, e ácido. Só que lá, a recompensa com ácido, com a matéria orgânica, que controla essa acidez, pelo efeito tampão. Outra coisa que eu falei mais anteriormente, que é a curva de nível. Então, como é que é a curva de nível? Olha esse desenho aqui, ó. Esse último, né? A curva de nível seria esse daqui, ó. Você saber como é que vai ser o nível de sua propriedade. Porque se você faz o plantio ladeira abaixo, tá vendo que é ladeirada aqui, se eu planto assim, ó, desse jeito, quando chover, quando bater a chuva aqui, ó, a água da chuva vai escorrer por aqui, ó, e vai criar aqueles buracos que eu falei, de erosão. Então, a curva de nível é feita para a gente controlar essa erosão, não ter erosão na nossa terra. Erosão significa perder a terra. Ninguém quer perder terra, né? Então, tem duas formas aí mais fáceis de fazer a curva de nível. Tem esse daqui, que é o chamado pé de galinha, né? Que é como você pega duas madeiras, assim, né? Cruza elas e coloca uma aqui embaixo, presa, e uma linha com uma pedra. Pronto. Aqui uma pedra aqui. Aí você vai encontrar o centro. Então, a linha ela tem que ficar no meio dessa madeira aqui, ó. Aí você vai marcar o meio dessa madeira. Então, esse pé fica fixo e esse daqui vai movendo. Quando você achar que onde a linha ficou no centro, você marca que ali vai ser o ponto que você vai fazer o plantio ou fazer uma forma de arar para jogar a terra para o lado de fora, né? Descendo. Então, essa é uma forma. Eu já gosto de fazer com a curva de nível com aquelas mangueiras de pedreiro, aquelas incolor, né? Que não tem cor. Então a gente coloca água, pega uma madeira, aqui, ó, uma ripa, certo? Eu usei uma vez quando eu trabalhava na escola, né? Eu utilizei um pendão de sisal, cortei ele, né, dividi, e depois amarrei, prendi uma régua, né? Aqui aí tem que colocar régua, se for nessa madeira tem que colocar régua, né? Nos dois lados. Tá vendo que a menina aqui também está segurando? Então tem que ser duas ripas com régua aqui, ó, presa, na mesma altura, entendeu? Depois você vai colocar aqui, ó, vou botar na mesma altura da régua. Depois você vai pegar uma mangueira de pedreiro, colocar água e prender. Aí, nisso, a pessoa que está aqui fixa, né? Essa daqui está com a mangueira, está dizendo que está 36. Aqui o exemplinho aqui, ó. O senhorzinho está gritando. 36, aqui na minha regra. Então, a água está marcando 36. A menina, essa mulher aqui, ela vai ter que andar até o dela também achar 36. Né? Porque quando achar 36 aqui quer dizer que está no mesmo nível. Então, você encontrou o nível aí da curva de nível da sua roça. Depois, você marcando desses dois jeitos aqui, você pode marcar desses dois jeitos, né? São outras formas mais simples, tem outras formas aí, mas é que ser de técnico, né? Com vários aparelhos, né? Você vai colocar uns piquetes aqui, deixa eu apagar aqui. Você vai colocar os piquetes. Você vai colocar um piquete aqui, né? Antes de fazer dessa imagem, você vai colocar o piquete. A partir disso daqui, ó, você vai fazer isso daqui na área toda e vai marcando os piquetes. Onde eu colocar a madeira, coloca um piquete.
Quando colocar a outra madeira, coloca o piquete. E assim vai rodando a área toda. Né? Esse espaçamento aqui, ó, entre essa fileira e essa daqui, quem vai determinar é você. Por exemplo, eu quero produzir só milho ou só mandioca, nessa linha aqui, ó. Né? Nesse localzinho aqui. Então, o que acontece? Aí você vai dizer, não, eu quero 2 metros de um lugar para o outro. Tranquilo, não tem problema. Né? Aqui, você marcou, essa marcação, o que você vai fazer? Você pode vir com um trator, né, e depois fazer o arado, jogar para baixo, certo? Para fazer uma montaninha assim do lado de baixo, né? Ou também colocar plantas que consigam segurar a terra. Por exemplo, palma. Aqui na região de Monte Santo, de Bonfim, as pessoas usam muito palma aqui. Ó. Faz assim, ó, faz como se fosse uma paredinha para segurar a terra. Então, é para evitar, tudo isso que eu estou falando da curva de nível, é para evitar a perda de solo. Se você perder o solo na sua terra, pode ter certeza que a produção vai ser muito fraca. Aí a gente entra na parte da adubação orgânica, né? Adubação com insumos naturais. Recomendo esse aí, ao depender da qualidade do solo, de 10 a 15 toneladas, ou 15 mil quilos, uma tonelada de quilos, né? 15 mil quilos por hectare. Né? É muito, mas é claro que você pode fazer parcelado. Esse ano, a senhora, o senhor, tem a roça de 1 hectare. Não tenho tanto esterco assim. Tenho poucos animais, posso pegar dos vizinhos. Aí eu pego aqui, ó, inicio adubando essa parte aqui. Pronto. Ano que vem, adubo essa parte. Depois no outro ano, adubo essa parte. Depois do outro ano, adubo essa parte. Né? E aí, lembrando, cobertura do solo. Você aduba e deixa o solo coberto. Muito importante isso. Adubação, né? 10 a 15 toneladas por hectare. Recomendo isso aí. Se eu pegar um adubo, então fazer a mistura. Esse daqui, 50% de 10 toneladas, né? 50%, 10 toneladas. Então, 50% vai ser 5 toneladas, 5 mil quilos de esterco de galinha. Certo? Por que esterco de galinha? Vou botar galinha. Esterco de galinha, porque ela tem muito chamado nitrogênio. É um nutriente muito importante para a planta. Né? Então, ela é muito importante para a planta, que ajuda a planta a crescer. E o esterco de galinha tem muito. Como você disse, vocês já viram galinha mijando? O líquido? Não. Quando ela faz as fezes, né? Quando ela defeca, como diz, quando ela caga, ela solta um negocinho cinza e branco. Né? O branco é o nitrogênio, que ela não libera pelo líquido. Né? De esterco de porco, então vou botar aqui 3 toneladas de esterco de porco, vou botar porco só, mais 2 toneladas de esterco de cabra. Vamos botar cabra, tem muito esse casinho chamado potássio. Então, os macronutrientes são nitrogênio, fósforo e potássio, os principais assim. Mas é claro que a gente não vai ficar só dando isso para a planta, senão a planta vai ficar doente. É a mesma coisa de eu dar para vocês, uma criança comer só açúcar, sal e gordura. A criança vai ficar doente. Então, a planta é a mesma coisa. A gente tem que variar nessa alimentação. Então, o esterco de suíno, por exemplo, ele é muito forte. O P aqui, o que é o fósforo, ele é muito forte, né? Então, se você for usar o esterco de porco, joga na terra 2 meses antes do plantio, né? O cal, para corrigir o pH, ele vai ser 3 meses antes. E o esterco de porco, de suíno, de porco, ele vai ser 2 meses antes, porque ele é muito forte, certo? E outra coisa aqui, ó, se eu for pegar só 10 toneladas, se for adubar com 10 toneladas de esterco, e só tiver esterco de galinha, eu coloco 5 toneladas. O que acontece? O esterco de galinha também é muito forte. Então,
Se fosse 10, vocês vão querer adubar 10 com esterco. Mas 10 mil toneladas, né? 10 toneladas. Se eu só tenho um esterco de galinha, eu coloco aí 5 toneladas. Né? Porque galinha tem muito granja, tem até granjas, agora mesmo está no projeto, que é de granja galinha caipira. Então produz muito esterco, né? Galinha toda hora está cagando. Outra recomendação, né, se você não quiser fazer a adubação da área toda, é adubar por beiço, né? Então, eu não quero adubar a área toda porque eu não tenho tanto esterco assim. Eu tenho de cabra, é claro, voltando ali, você vai usar o melhor esterco que tem, que existe, é o que você tem na propriedade. Não adianta, eu estou aqui dizendo que um esterco bom é de galinha, mas eu só tenho cabra. Pega esse esterco dessa cabra e espalha nessa área toda. E quanto mais você tiver, vai espalhando. Né? Pega do vizinho, muita gente não usa. Deixa lá amontoado e não usa esse esterco. Agora eu sei que tem algumas pessoas vendendo, mas normalmente não utilizam na propriedade. Então é muito importante você utilizar. Então o melhor esterco que existe, o melhor adubo que existe é o que você tem na propriedade. Tanto as plantas, que ainda falamos na frente, como cobertura do solo, que já comentei, e quanto o esterco adubo mesmo, né? Então a gente tem que aproveitar o que tem. Cinza, por exemplo, muita gente tem cinza. Quem mora na zona rural tem cinza. E às vezes não faz uso dessas plantas, desse insumo, né? desse produto, né? Que a cinza é muito boa. Eu falo que teve uma diferença muito grande. Eu quero adubar em beiço, né? Então, o que eu faço? 100 gramas por beiço. Então, eu vou misturar 1 para 1, que seria 1 para 1. Se eu quero 100 gramas, é 50 gramas de cinza com farinha de osso, mais 50 gramas de esterco, do que eu tiver. De boi, de cabra, de galinha, né? E assim eu explico como é que vai ser o tuqui. Farinha de osso. Vamos lá. Farinha de osso também é muito bom. Normalmente o pessoal morre uma cabra ou mata uma cabra. Não faz nada com o osso, deixa lá o osso no meio do terreiro, no meio da roça, né? Sem nenhuma utilidade. Só que você faz? Se você tiver uma forrageira, você pega esse osso, queima, faz um foguinho bem fraco e coloca esse osso. Esse osso ele vai ficar mais fácil de quebrar. Depois dele ficar uns 10 minutos naquele fogo, não é para virar carvão, ele vai ficar um branco mais forte, assim, quase amarelo. Depois disso, você vai passar na forrageira. Você vê que ele não vai ser muito trabalhoso para passar na forrageira. Pronto, você fez um adubo, né, que é a farinha de osso. E ele é muito bom, chamado fósforo, né, que é o P. Então, vou botar aqui fósforo. Né? O fósforo, né? Então, ele é muito rico em fósforo e cálcio. Né? O nosso osso não é duro, mas do cálcio também. Então, e a planta adora cálcio, que ajuda também ela a ficar forte. Então aí eu estou pegando tudo da minha propriedade, tá vendo? Cinza eu produzo. 50 gramas eu produzo. Né? Osso também. Então, só basta a gente fazer essa mistura. E também tem animais. Pronto. Eu já tenho um adubo para minhas plantas. Né? Isso também, eu estou botando para o milho, mas também é para todas as plantas. Né? Para frutas, para hortaliça, é muito importante. Né? Então, o coentro, a cebolinha, alface, o couve, tudo precisa de adubo, tudo precisa de cobertura do solo. Né? Aí eu fiz o plantio, adubei, e isso daqui é antes de plantar. Né? Isso daqui é no preparo da terra. Certo? Depois que eu plantei, ela nasceu, o milho nasceu, depois de 21 dias eu vou readubar novamente. Eu botei aqui como exemplo 200 gramas de cama de frango, que é o esterco das galinhas. Né? Eu adubo a primeira vez quando dá 21 dias, ou 20 dias depois que nasceu. Né? Então, eu plantei hoje, daqui a 20 dias, ela vai estar um milhozinho já desse tamanho, né? E aí, eu vou readubar.
né? A criança, lembra aí como é que foram seus filhos, né? Que agora estão adultos, mas seus filhos, quando estavam criança para adolescência, comia que nem um tigre, que nem um leão, né? Devorava tudo dentro de casa. Né? Minha mãe vem falava, não, mas esse menino não pode comer, não. E é assim, criança para fazer ali já de 20 poucos anos, come demais. A planta também é a mesma coisa. Então ela precisa de muita comida. A comida dela vai ser, uma das comidas vai ser o adubo. 21 dias. Quando passou 21 dias, depois de 30 dias que eu adubei essa daqui, 30 dias eu adubo novamente, que vai ser aí 50 dias após o semeador, o plantio. Né? Aí eu coloco de novo 200 gramas de esterco. Eu botei a de frango aqui, a chamada cama de frango, porque, só como exemplo, mas o que você tiver. Né? Inclusive você pode fazer essa mistura aqui novamente. Ó. Você pode fazer essa mistura aqui. 100 gramas de esterco e 100 gramas de cinza com farinha de osso. Né? Em 50 dias, suas cabras já produziram muito esterco. Né? E você também já fez muita lenha. Né? Você já queimou muita lenha. Então, você já tem aí outro material para fazer a adubação. Então, o que eu coloquei aqui, ó, destacado aqui, ó, curtido. O que seria esse curtido? Porque é o seguinte, eu junto ali o esterco das cabras, por exemplo, no chiqueiro das cabras, levo para debaixo de uma árvore, evitar onde tem galinha solta, um lugar mais protegido. Eu junto elas, como se fosse uma montanha, e faço um buraquinho no meio aqui assim, ó, como está na imagem, e depois coloco água. E deixo aí por um mês. Tem desse jeito. Que ele vai perder o gás carbônico que acaba prejudicando a planta. Né? Aqui também há uma perca muito grande de nitrogênio. Então, qual a forma que eu mais gosto de fazer curtir esse esterco? É sabe o quê? Eu pego aqui, ó, uma camada de esterco, pego aquelas plantas que eu cortei, eu fiz uma poda, eu capinei, coloco aqui em cima, pego cinza, depois pego de novo planta verde, depois pego de novo esterco e vou fazendo assim, aqui uma lasanha, né? Em camadas. E depois vou molho tudo isso num lugar de sombra e isso daqui é chamado compostagem. Isso aqui também é muito bom para frutas e hortaliças, né? Para todas as plantas, mas como o plantio de milho, feijão, em áreas maiores, dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também em campo. Né? A gente faz o aceiro, por exemplo, e coloca o mato que a gente tirou, terra. O mato que a gente tirou, terra. O mato que a gente tirou, terra. A terra está do local. Né? Daqui depois de um tempo, claro que vai demorar um pouco mais, né? Vai chover e tudo mais, tem que esperar a chuva, ela vai começar a virar um adubo embaixo. Aí você vai pegando esse adubo e vai jogando na terra, na área. Compostagem, certo? Já ficou meio fino aqui, mas é isso. Tem algumas coisas que só fazendo, né? Então, o pessoal da FETRAF, né, pode estar organizando uma oficina só de compostagem, se não fez ainda, né? Uma de biofertilizante, que eu vou comentar mais cedo, uma de minhocário, uma de adubação de planta, uma de poda de planta, que é muito importante para frutas, para rosas, né? Então, vai também aí a FETRAF também, nós aqui já fizemos muito já. Inclusive, eu facilitei alguns espaços com isso, né? De fazer compostagem, de fazer uma curva de milho, né? Um dia de campo, por exemplo. Então, aí vocês conversam depois com o pessoal da FETRAF para ver essas possibilidades de fazer esses cursos. Outra coisa que é muito bom para adubação, que é chamado biofertilizantes, que é chamado ureia natural. O que é a ureia? Se você vai na casa do agropecuário, na casa do agricultor, lá na sede, lá, por exemplo, aqui em Bonfim, eu vou lá na casa do agropecuário, eu vou fazer, eu quero um adubo. Eles vão me dar um tal chamado 10-10-10. Ou só ureia. Eu falo assim, não, eu só quero para tal coisa, para uma planta crescer. Eles vão me dar um chamado ureia. O ureia é o que tem, que eu falei mais cedo, que é o N, o de nitrogênio. Né? Então, mas isso aí
ele é muito caro e prejudica a terra. Ele vai deixando a terra salgada, salina, né? E vai matando alguns insetos que é bom para a nossa terra. Então nós temos aí um chamado biofertilizante, que é a ureia natural, que é bem simples de fazer. É a urina de vaca a 10%. Então, como é que se faz a 10%? Então, eu vou utilizar aqui, em 10 litros de água, vou colocar, né, 9 litros de água, então, em 10 litros do fertilizante, eu vou colocar 9 litros de água e 1 litro da urina da vaca. Pronto, coloquei lá, deixa fermentar. Ela vai criar uma bolha em cima, depois de 20 dias a 30 dias, já está bom para você aplicar na planta ou também na terra. É um adubo muito bom, inclusive, para você fazer essa adubação aqui, ó. Adubação quando a planta já está maiorzinha, né? Muito boa também. E você aplicando na folha, ela faz ela aduba a folha, que é chamado adubação foliar, e também faz uma proteção da planta, né? Como um repelente. Então, o recomendado para 1 hectare de produção de milho é aplicar 800 litros de biofertilizante, né? Então, eu vou pegar 200 litros e dividir em 2 vezes, né? Então, eu não aplico os 800 litros de uma vez só. A primeira vez que eu vou aplicar 30 dias após o plantio, né? Então, eu uso aí 400 litros, né, desse biofertilizante, que vai ser o quê? 360 litros de água, né? Mais 40 litros de urina da vaca, né? Então, como é que eu faço para coletar a urina da vaca? Quem produz leite sabe qual é o momento que a vaca mija, né? Quando você está ordenando a vaca, tirando o leite da vaca, ela levanta o rabo e começa a mijar. Meia hora mijando, pode dizer. Então, é fácil de coletar a urina de vaca, né? E aí, o que você faz? Você pega um balde, coloca um pano e coloca debaixo dela, assim, onde a urina vai cair. Pronto, onde o xixi dela vai cair. Que ali você vai coletar. Por que eu estou falando para colocar o balde? Porque a vaca ela se estressa com aquela zoada do xixi dela caindo no balde. E aí ela pode ficar nervosa e não dificultar a ordenha, né? Por isso que o pano ele diminui a zoada, né? Então, a primeira vez que você vai fazer essa adubação do fertilizante, a primeira vez vai ser 30 dias depois que a planta nasceu na terra, né? E a segunda vez vai ser 60 dias que a planta nasceu. Então já está grandinha já, um porte bem bom, 1,5 m quase, 2 metros. Você vai aplicar novamente o biofertilizante, que é 400 litros de água, 400 litros de biofertilizante, 360 litros de água, mais 40 litros de urina, né? Então, você vai fazer essa adubação, né, muito boa. Esse exemplo aqui, ó, dessa foto, ele é um biofertilizante que utilizou mais do que a urina. Ele utilizou também o esterco, o esterco da vaca fresca, né? Aí a FETRAF, ela pode estar fazendo curso só de biofertilizante, por exemplo. Isso para hortaliça é maravilhoso, frutífero para qualquer planta. Você adubar com isso aí, você vê um resultado, né, magnífico, né? Muito bom mesmo. Todos os agricultores que eu acompanhei, que acompanham, e falam, vamos fazer um biofertilizante, que fazem, aplicam, fala que a diferença das plantas é muito grande, né? Produz mais bonita, a planta fica mais viva, mais saudável. Outra coisa que é importante também, isso é tudo adubação, certo? Tá vendo como a adubação é importante? Como a gente tem que, como o ser humano, você vai comer feijão e arroz todo dia, todo dia, todo dia? Não, você tem que comer a fruta, que os médicos dizem, tem que comer fruta, legumes, salada, né? Diversificar, né? Na alimentação, né? Então, quanto mais diversificado, melhor. Então, para a terra também. A terra precisa também de comida. Outra forma de adubar, né, é plantar milho e feijão junto. A forma mais tradicional que existe de plantio de milho é essa questão de milho e feijão. E as pessoas viram que sabem que dá um bom resultado você plantando só o milho sozinho e o feijão sozinho, ele vai produzir uma coisa, mas produzindo os dois, você produz uma quantidade boa na mesma área e eles ajudam demais. Por que acontece? O pé de milho está aqui, certo? Faz um pé de milho aqui, tudo pelo desenho, né?
o pé de milho está aqui. E o pé de feijão está aqui. Certo? Pezinho de feijão. O que acontece? O feijão, o milho está fazendo o quê? Está protegendo o feijão do sol, por exemplo. Sol demais. Aqui o sol está aqui. Está protegendo o feijão do sol. Né? Muito sol também é ruim. Né? E também, por exemplo, de vento, também está. Vou botar o ventinho aqui, ela está protegendo. O que o feijão está fazendo em troca? Ela está fazendo. Aqui na raiz dela tem uma bactériazinha, né? Um bichinho que está pegando o nitrogênio que tem no ar. Aqui, lembra do adubo que eu falei lá em cima? Que é importante, que o pessoal vende como ureia? Essa bactéria pega esse nitrogênio que está no ar. Aqui temos muito nitrogênio no ar, só que a gente não usa. E esse nitrogênio vai ficar aqui na terra. Lembra que eu falei que o nitrogênio ele é um macronutriente que a planta precisa de muito em grande quantidade, o milho principalmente. Então, esse pé de feijão está dando nitrogênio para o pé de milho. Por isso que é um consórcio, que a gente chama de consórcio, tão de bem sucesso. Né? Todo mundo faz feijão e milho, feijão e milho, feijão e milho. E é por causa disso, deu muito certo. Né? Se não tivesse dado certo, ninguém estaria fazendo mais. Mas isso aí é séculos de pessoal fazendo esse plantio. Né? Então, feijão e milho. Então, é importantíssimo. Esse milho ele é da família chamada leguminosa, que dá a vagem. Toda planta que dá vagem, né, uma vagezinha, é uma leguminosa. Né? Depois disso, né, você vai fazer, você plantar, adubou, olha o preparo. Você adubou, corrigiu o pH, adubou, plantou, nasceu, adubou novamente, né, com os adubos que eu comentei mais cedo, de fertilizante, e o esterco com cinza e com farinha de osso, né, depois de 30 a 50 dias, que a planta já está grande, você vai fazer, né, todo esse processo de preparo. Nesse processo todo, como você já sabe, você vai fazer o chamado amontoa. O que é amontoa? Chegar a terra no pé do milho, né? Porque as raízes do milho vai estar aqui assim, ó, em cima, e ela fica muito frágil. Então, o que a gente faz? Joga a terra aqui em cima, para ficar mais firme na terra, né? O plantio. Como é que é feito o plantio para a gente? Né? De março, né? Que colhe em junho, né? E outubro, agora, normalmente, que vai colher em fevereiro. Só que para a gente daqui é mais trovoada, mas normalmente a gente planta mais feijão e aipim, né? Nessa época, agora das trovoadas. Mas o milho mesmo para a gente é em março, né? São José, né? E São João. Então, um pouco sobre a questão do